Seja bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Hoje vamos conhecer a impactante história da viúva de Sarepta, menos uma mulher que, mesmo na extrema escassez, viveu um milagre por meio da obediência e da fé. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre o que mais te tocou nessa mensagem e compartilhar com alguém que precisa ser encorajado hoje. Inscreva-se no canal para mais histórias transformadoras da Palavra de Deus. A viúva de Sarepta menos fé que multiplica mesmo na escassez. Introdução: uma mulher, um último pão e um milagre. Entre as muitas figuras femininas silenciosas e poderosas da Bíblia, a viúva de Sarepta se destaca por sua fé corajosa diante da morte iminente. Sua história está registrada em 1 Reis 17, 8-16. Durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel, a seca causada pela palavra do profeta Elias, como juízo sobre o reino por conta da idolatria promovida por Acabe e Jezabel, Sarepta era uma cidade fenícia, situada entre Tiro e Sidom, menos território estrangeiro fora do Israel. Era um lugar onde predominava o culto a Baal, o falso deus da fertilidade das colheitas. E ironicamente é ali, em meio à seca e à idolatria, que Deus encontra uma mulher viúva e pobre para sustentar o seu profeta. Isso nos revela de imediato que Deus não está preso a fronteiras, status social ou religião. Ele age onde encontra fé. Essa mulher não era israelita. Não frequentava o templo de Jerusalém, e tampouco parecia ter recursos ou influência. Ela estava prestes a preparar sua última refeição com seu filho, antes de esperar a morte chegar. Ainda assim, Deus a escolheu como instrumento de provisão. A aparente fraqueza dela se tornaria plataforma para um dos milagres mais belos das Escrituras. O profeta Elias chega em Sarepta, por ordem divina, e pede à viúva água e pão. A mulher, com honestidade e coragem, responde que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. Essa obediência em meio à escassez torna-se chave para um milagre contínuo. O que marca a história da viúva de Sarepta não é apenas a multiplicação dos alimentos, mas a sua fé em uma palavra que vinha de um Deus que ela talvez nem conhecesse plenamente. Isso demonstra que Deus honra até mesmo aqueles que, mesmo com pouca luz, decidem confiar e agir. A vida da viúva de Sarepta é um lembrete de que os maiores milagres de Deus acontecem quando a fé vence o medo, quando a obediência vence a lógica e quando o pouco que temos é entregue em suas mãos. Sua história ecoa até hoje como inspiração para os que vivem tempos de crise. Nos capítulos seguintes vamos mergulhar na trajetória desta mulher que enfrentou a fome, acolheu um profeta, viu a multiplicação do pão e experimentou o poder da ressurreição em sua casa. Uma viúva, um pouco de farinha, um fio de azeite e um Deus que faz o impossível. Quando o pão acaba, a fé começa. A história da viúva de Sarepta começa com um cenário de dor e desespero. A seca assolava a terra, provocando fome generalizada. Em Sarepta, uma cidade pagã onde o deus Baal era cultuado como senhor da chuva e da fertilidade, a escassez demonstrava, ironicamente, que o Deus daquele povo era impotente diante do verdadeiro Deus de Israel. É nesse contexto que a mulher viúva se encontra em um limiar: a morte ou milagre. Ela estava recolhendo alguns gravetos para assar o que seria sua última refeição com o filho. Era o fim da linha menos humana e logicamente falando. A Bíblia diz que Deus ordenou a essa mulher que sustentasse o profeta Elias. Isso nos revela algo profundo. Deus já estava preparando o coração da viúva antes mesmo do encontro. Embora ela fosse de outra cultura, Deus havia plantado nela uma sensibilidade espiritual. Quando Elias chega e pede água e um pedaço de pão, a viúva não recua por egoísmo, mas responde com transparência: tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ainda assim, mesmo com pouco, ela escuta o profeta. A atitude de Elias poderia parecer ousada ou insensível, como pedir pão a uma mulher que está prestes a morrer de fome com seu filho, mas essa aparente ousadia estava carregada de fé e obediência à direção divina. Elias não apenas pede, ele profetiza: não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Era a promessa de um sustento contínuo vindo diretamente do céu, para quem ousasse crer. A viúva poderia ter se agarrado ao pouco que tinha. Poderia ter fechado o coração por medo, por lógica ou por instinto materno, mas ela escolheu obedecer a uma palavra vinda de um Deus que não era o dela, dita por um homem que ela acabara de conhecer. Sua fé, ainda que tímida, rompeu a lógica. Ela deu primeiro ao profeta, e esse gesto abriu as portas para a abundância. Essa cena nos ensina que muitas vezes é quando o pão acaba que a fé começa a operar. Deus permite que cheguemos ao limite para que possamos ver o extraordinário. Quando não há mais segurança humana, quando os recursos visíveis desaparecem, a única saída é confiar. E confiar em Deus nunca é perda. É a porta para a multiplicação. A fé da viúva não foi apenas uma decisão emocional. Foi um ato prático.
Ela pegou o pouco que tinha e fez o pão para Elias. Ela não teve garantias visíveis, mas teve uma promessa. E essa promessa sustentou sua casa. A multiplicação do pão e do azeite foi diária, contínua, invisível aos olhos naturais, mas tangível nas mãos. É nossa vida. Quantas vezes olhamos para o punhado de farinha que nos resta e concluímos que é o fim? Porém, nas mãos de Deus o pouco se torna suficiente. Quando a fé se move, isso se abra. A obediência em meio à escassez é o que transforma histórias comuns em testemunhos extraordinários. A viúva de Sarepta nos lembra que o milagre não está no muito, mas na disposição de entregar o pouco que temos. E que mesmo sem ver tudo com clareza, quando damos ouvidos à voz de Deus, Ele cuida dos detalhes, multiplica recursos e sustenta nossa casa com fidelidade. A provisão diária e o silêncio de Deus após a entrega do pão ao profeta, a viúva experimenta o milagre da continuidade. A farinha não acabou, o azeite não secou. Todos os dias, aquela mulher ia até a panela e encontrava alimento suficiente para si, para seu filho e para Elias. Não era abundância extravagante, mas era a suficiência diária. A cada manhã, um novo gesto de fidelidade divina a sustentava. O Deus de Israel estava agindo em Sarepta, no coração de uma viúva estrangeira, provando que sua bondade não conhece fronteiras. Esse tipo de provisão exige um tipo especial de fé. Não era como se de repente sua despensa estivesse cheia por meses. Era um milagre escondido no cotidiano. Ela precisava confiar que, ao abrir a tampa da panela no dia seguinte, a farinha estaria lá novamente. Era uma fé cultivada na rotina. O extraordinário acontecia no comum. A panela comum, o azeite comum, caça simples, tudo se tornara altar de provisão contínua. Enquanto isso, o silêncio de Deus ainda pairava sobre Israel. A seca continuava. As chuvas não vinham, os deuses pagãos continuavam inertes, e a autoridade de Acabe e Jezabel permanecia hostil. Elias estava oculto, fora do centro das decisões políticas, protegido na casa de uma mulher improvável. Essa pausa mostra que o plano de Deus não se desenvolve sob pressão humana. Ele opera no tempo certo, muitas vezes no oculto, preparando corações para algo maior. Para a viúva, aquele tempo foi um processo de amadurecimento. Ela não sabia quanto tempo o milagre duraria. Ela apenas vivia um dia de cada vez. E isso é uma das lições mais difíceis da vida cristã. Confiar mesmo sem saber o que virá amanhã. É fácil agradecer por uma grande colheita. É mais difícil celebrar uma colher de farinha por vez. Mas foi exatamente nesse cenário que a fé dela foi moldada. Elias, por sua vez, estava aprendendo sobre dependência. Primeiro foi sustentado pelos corvos, depois pela viúva. O profeta que proclamava julgamentos também precisava viver sob o mesmo Deus que provia diariamente. Elias e a viúva estavam unidos por um propósito maior que a sobrevivência. Estavam participando do cumprimento do plano divino, mesmo sem vê-lo por inteiro. Era um tempo de discipulado silencioso. Quantas vezes em nossas vidas desejamos soluções rápidas, portas abertas em abundância e resultados visíveis? Contudo, Deus muitas vezes nos chama para um caminho mais sutil, onde a provisão vem aos poucos, onde a fé é medida em colheres e gotas. Nessas estações aprendemos a ver a mão de Deus não no espetáculo, mas na fidelidade. A casa da viúva se tornou um refúgio, um lugar onde Deus alimentava, fortalecia e preparava. O ambiente onde o profeta morava era um campo de treinamento espiritual. Não há grandes discursos nem visões celestiais nesse trecho, apenas o milagre da permanência. Farinha e azeite todos os dias. É assim que Deus sustenta os seus, com graça renovada, no tempo certo. Esse capítulo da história da viúva de Sarepta nos ensina que o Deus que multiplica também é o Deus que mantém. E às vezes a maior manifestação do seu poder não está na chuva que desce do céu, mas no alimento que nunca falta, no azeite que continua fluindo, mesmo quando tudo ao redor parece seco. Quando a tragédia bate à porta, a paz diária da casa da viúva foi quebrada por um novo golpe. Seu filho adoeceu e morreu. O mesmo filho por quem ela se preocupava quando achava que morreriam de fome, agora partia repentinamente. Era como se o milagre anterior tivesse sido anulado. Como compreender a morte em meio a um período de provisão divina? A dor da viúva é compreensível. Ela se volta para Elias com um clamor carregado de angústia. Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares meu filho. As palavras dela revelam culpa, insegurança e confusão. Como muitos de nós, ela associa o sofrimento à culpa. Imagina que algo errado do passado voltou para cobrá-la. Isso é algo comum nos tempos de dor. Nossa mente tenta encontrar causas e culpados. Mesmo tendo sido obediente e generosa, ela agora sofre, e o sentimento de abandono a invade. A fé que sustentou a casa começa a vacilar diante da morte do filho. Elias, por sua vez, toma o menino em seus braços e sobe ao seu quarto. Ali ele se coloca diante de Deus com sinceridade. Ele também clama, questiona e intercede. O profeta pede que a alma do menino volte ao seu corpo. E então,
Algo inédito acontece nas Escrituras. Deus ouve, e pela primeira vez na Bíblia, uma ressurreição ocorre. O menino revive, e Elias o entrega à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. Esse milagre marca uma virada na história. A viúva agora não apenas conhece o Deus que provê, mas também o Deus que ressuscita. Antes, ela obedecera por fé. Agora, ela crê por experiência. A sua declaração é forte. Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sua fé não é mais uma esperança tímida, mas uma certeza profunda. Esse momento mostra que mesmo aqueles que caminham com Deus e experimentam milagres, ainda passarão por provas. A presença do profeta em sua casa não a impediu de viver a dor. Porém, foi essa presença que trouxe também a resposta divina. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco nele e pode transformar a morte em vida. A ressurreição do menino aponta para algo maior. Deus estava preparando o caminho para mostrar ao povo de Israel, e até mesmo aos estrangeiros, que Ele é o Deus da vida. Em uma terra marcada por idolatria e seca, a verdadeira fonte de vida se manifesta através da fé de uma viúva e da intercessão de um profeta. Essa mulher, antes marcada pela escassez e pela dor, agora é testemunha de que Deus pode restaurar tudo. A farinha foi multiplicada, e agora o fôlego de vida também. Sua casa se torna um altar onde o céu se move. O Deus de Israel age em Sarepta, ensinando que onde há fé, há esperança mesmo diante da morte. Um Deus que vê os esquecidos. A viúva de Sarepta não era uma mulher importante aos olhos da sociedade. Era pobre, estrangeira e viúva, menos 3 marcas de vulnerabilidade no mundo antigo. No contexto da cultura hebraica e fenícia, uma mulher sem marido nem herança era socialmente invisível. Mas é justamente a essa mulher que Deus envia o profeta Elias. Isso revela uma faceta poderosa do caráter divino. Ele vê os esquecidos, os que ninguém nota, os que são ignorados pela religião e pela política. Enquanto o rei Acabe banqueteava nos palácios e Jezabel perseguia os profetas, Deus estava no lar humilde de uma mulher sem nome. Ele não buscou apoio entre os poderosos nem entre os religiosos. Buscou um coração disposto, ainda que cheio de dúvidas. A escolha dessa viúva é um lembrete de que Deus se move onde encontra espaço. A fé dela, mesmo fragmentada, era suficiente para atrair a intervenção divina. O milagre da multiplicação do pão já era grandioso, mas a ressurreição do filho selou o céu sobre aquela casa. Não apenas houve provisão, mas vida. A presença do profeta transformou aquele lar em um centro espiritual, onde Deus se revelou. A casa antes marcada pela escassez agora se tornava morada de glória. A mulher que pensava morrer com o filho agora o recebia de volta nos braços. É notável que essa história acontece fora de Israel. A viúva de Sarepta se tornou símbolo da graça divina alcançando os gentios antes mesmo da nova aliança. Séculos depois, Jesus mencionaria essa mulher em Lucas 4:25-26 para mostrar que, em tempos de rejeição em Israel, Deus visitou uma estrangeira. A fé dela atravessou gerações, não por seus méritos, mas por sua obediência diante de uma palavra profética. Essa escolha divina nos desafia a rever nossos preconceitos espirituais. Deus não age segundo os padrões humanos. Ele escolhe o improvável para manifestar sua glória. Em Sarepta, Deus revelou que sua bondade não está limitada por território ou cultura. Sua voz pode ecoar em qualquer lugar onde haja fé. A viúva aprendeu que o Deus que provê também é o Deus que ressuscita. Que Ele não apenas multiplica pão, mas também restaura lares, consola corações e transforma histórias. A dor que ela experimentou não foi em vão, tornou-se um portal para uma revelação ainda mais profunda da presença de Deus, assim como a viúva. Muitos hoje vivem situações de escassez, solidão ou perda. Mas sua história nos encoraja a crer que Deus está atento, que Ele não despreza nenhum clamor, e que é nas casas mais simples e nos corações mais quebrantados que Ele manifesta sua presença mais intensa. Quando a fé transforma o cotidiano, o final da história da viúva de Sarepta não traz grandes espetáculos ou celebrações públicas. Não há multidões, nem altares erguidos, nem canções entoadas. O texto apenas nos mostra uma mulher que volta para sua rotina com um filho vivo, com um profeta em sua casa, e com farinha e azeite que não faltam. O milagre não a removeu da sua realidade. Ele transformou sua realidade cotidiana. Essa é uma das mensagens mais profundas da narrativa. A fé verdadeira transforma o comum. A panela que antes representava a morte, agora representava a vida. O quarto que havia sido lugar de choro agora era lugar de intercessão. A casa humilde tornou-se um espaço sagrado. Deus não a tirou da seca, mas a sustentou nela. Esse é o modo como Ele frequentemente age conosco. Ele não muda sempre o ambiente ao redor, mas muda o que acontece dentro da nossa casa e do nosso coração. O profeta Elias permaneceu ali por muitos dias. Durante esse tempo,
A mulher e seu filho conviveram com alguém que representava a voz de Deus. Imaginar esse convívio nos mostra como a fé não é um evento, mas um processo. Cada manhã era um exercício de confiança, cada refeição um testemunho silencioso de que o céu estava presente. Mais do que resolver um problema, Deus estabeleceu relacionamento com aquela mulher. E é isso que Ele busca. Mais do que nos livrar de crises, Ele deseja nos envolver em sua história de redenção. A viúva de Sarepta não foi apenas sustentada, menos ela foi transformada. Sua fé cresceu, sua visão foi ampliada e sua voz se tornou um testemunho de que o Deus de Israel é real. A fé, quando colocada em ação, gera resultados eternos. O gesto simples de preparar um pão abriu espaço para milagres que ecoariam por gerações. Às vezes é naquilo que parece pequeno um passo de obediência, uma oração, um ato de generosidade que Deus encontra solo fértil para multiplicar sua glória. Ao final, a viúva não era mais apenas uma sobrevivente. Ela era uma testemunha viva de Deus que sustenta, ressuscita e transforma. Sua casa, antes prestes a ser fechada pela morte, agora estava aberta à presença de Deus e sua história nos alcança hoje, ensinando que quando tudo o que temos é fé, então temos tudo o que precisamos. Conclusão. Uma fé que sustenta, restaura e revela a história da viúva de Sarepta nos conduz por um caminho de contrastes. Fome e provisão. Desespero e esperança. Morte e ressurreição. Cada detalhe dessa narrativa carrega significados profundos, mostrando que a ação de Deus se manifesta com maior clareza nas situações de maior fragilidade humana. Em meio a uma crise nacional, em um tempo de juízo, Deus escolhe agir na casa de uma mulher invisível à sociedade, mas totalmente visível aos olhos dele. Primeiramente, aprendemos que Deus é especialista em usar pessoas improváveis para realizar seus propósitos eternos. A viúva de Sarepta não era israelita, não fazia parte do povo da aliança, tampouco possuía status ou recursos. No entanto, Deus a escolheu para sustentar um de seus maiores profetas. Isso nos ensina que o Senhor não se prende às categorias humanas de merecimento. Ele vê o coração, a disposição, a sensibilidade à sua voz. Ele levanta pessoas comuns para cumprir missões extraordinárias. Além disso, percebemos que a verdadeira fé é testada na escassez, não na fartura. A mulher teve que escolher entre preservar o pouco que tinha ou obedecer à palavra do profeta. Sua escolha de partilhar o último pedaço de pão foi o ato de fé que desencadeou o milagre. Não foi a quantidade de alimento, mas a qualidade da confiança que moveu o céu. Isso nos desafia a refletir. Em que áreas da nossa vida temos sido chamados a confiar quando os recursos são limitados? Outro ponto essencial é que Deus nem sempre muda o cenário ao redor, mas muda o ambiente interior. A seca ainda continuava, mas a casa da viúva se tornou um lugar de provisão constante. Ela não foi tirada da crise, mas foi sustentada dentro dela. O milagre de Deus nem sempre é nos livrar da dificuldade, mas nos manter vivos e com esperança no meio da dificuldade. Isso nos ensina sobre perseverança, sobre a graça diária que é suficiente para cada novo dia. A ressurreição do filho da viúva foi o clímax da história, revelando que o Deus que supre necessidades físicas também restaura aquilo que parecia definitivamente perdido. Esse evento selou a fé daquela mulher. A dor dela não foi ignorada por Deus. Pelo contrário, foi transformada em testemunho. Quantos de nós passamos por perdas e não entendemos os porquês? Essa história nos lembra que mesmo quando tudo parece terminar em morte, Deus ainda tem a última palavra. Também aprendemos que a presença de Deus é o maior milagre que podemos ter em nossa casa. Enquanto Elias permaneceu ali, a mulher e seu filho experimentaram cuidado, consolo, vida e crescimento espiritual. Hoje temos acesso contínuo à presença de Deus por meio do Espírito Santo. Ele deseja habitar em nossos lares, transformar nossas rotinas e renovar nossas esperanças todos os dias. Por fim, Jesus trouxe essa história à memória em Lucas 4. Mostrando que a graça de Deus alcança além dos limites étnicos e religiosos. A viúva de Sarepta representa todos aqueles que são marginalizados, mas que se tornam receptáculos da glória de Deus por meio da fé. A história dela é um anúncio da nova aliança que em Cristo foi estendida a todas as nações. Ela é uma profecia viva de que a salvação é para todos os que creem, independentemente de sua origem. Em nossos dias, quando tantas pessoas enfrentam escassez, menos seja material, emocional ou espiritual, menos a narrativa da viúva de Sarepta, ressoa como um chamado à fé, à obediência e à esperança. Se entregarmos a Deus o pouco que temos, Ele fará com que isso se torne suficiente. Se confiarmos em Sua palavra mesmo quando tudo parece contrário, viveremos milagres diários e eternos. Assim como a viúva viu a vida renascer dentro de sua casa, também nós veremos, se permanecermos fiéis ao Deus que multiplica, sustenta e ressuscita. Lições de vida da viúva de Sarepta.
Primeiro Deus vê quem ninguém vê. Mesmo uma viúva esquecida em uma cidade pagã pode ser instrumento do céu. Segundo a fé se manifesta em gestos simples, o milagre começou com um pedaço de pão entregue com confiança. Terceiro, a provisão divina é diária. Menos Deus nem sempre enche a despensa, mas nunca deixa faltar. Quarto, a dor não anula a presença de Deus. A morte do filho não foi o fim, mas um caminho para um milagre maior. Quinta, a obediência abre portas sobrenaturais quando confiamos na palavra de Deus. Mesmo no escuro, ele se revela com poder. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos pelo exemplo de fé da viúva de Sarepta, que mesmo na escassez e na dor, ela escolheu confiar em Ti. Que essa mesma coragem brote em nossos corações. Dá-nos olhos para ver o milagre nas pequenas coisas e força para obedecer mesmo quando tudo parece contrário. Multiplica em nós a fé que transforma o cotidiano e nos ensina a confiar na Tua provisão diária. Quando enfrentarmos a morte de sonhos ou de esperanças, lembra-nos que Tu és o Deus que ressuscita. Que nossas casas, como a de Sarepta, sejam moradas da Tua presença. Sustenta-nos, molda-nos e transforma-nos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça